Tem muita coisa que acontece comigo que eu distraído nem percebo. Já me disseram que eu corro perigo, que um falso amigo trama em segredo. Eu faço força pra tomar cuidado, mas esqueço de tudo depois que eu bebo. Essa maneira de ser protegido pelo inimigo, eu perdi o medo. Quando Deus quer, até o diabo ajuda. Quando Deus quer, até o diabo ajuda. Quando Deus quer, até o diabo ajuda. Quando Deus quer. Nascido em São Miguel Paulista, filho de nordestinos, músico profissional desde os 20 anos. Edivaldo Santana é um conhecido compositor brasileiro, cheio de parcerias e com músicas que todo mundo já ouviu falar. Com vocês do aplauso hoje, Edivaldo Santana. Quando Deus quer, até o diabo ajuda. 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 Edivaldo, você tem uma carreira já consolidada, é conhecido, tem esse vozeirão todo e se deparou com a música muito cedo, né? Aos 20 anos já era uma certeza. Como é que você descreve essa sua trajetória musical até chegar aqui, até chegar ao Jataí, que é seu mais recente álbum? Pois é. Eu acho que já estava lá embaixo, né? O ancestral nordestino é muito musical, né? O meu pai tocava violão, a minha casa era repleta de compositores e cantores, porque eles faziam festa de choro. Meu pai via muito Pixinguinha, via muito Jaldir Azevedo, Poli e vários outros artistas. E a minha casa, o seu Gervásio tocava lá, seu Valdomiro, era uma casa que a molecada, eu e meus irmãos, são muitos irmãos, são 8 irmãos, vivíamos dançando na festa deles, cantando e tudo. Então, aquilo está mais no sangue. Minha mãe cantava muito também, tudo amadoristicamente, nada profissionalmente, mas tudo, você é criado nisso. E eu peguei um pouco dos anos 60, porque existia ainda na comunicação, principalmente naquela época, a televisão chegando, muita informação musical na televisão. Você tinha lá o tropicalismo dos baianos, lá você tinha lá os caras do Filho da Bossa, aqueles Regina, Jair Rodrigues, Sembo Trio. Você tinha uns festivais onde aparecia todo mundo, mas você tinha lá o programa da Hebe Camargo, que tinha musical, você tinha o programa de vários, do Roberto Carlos, Jovem Guarda, você tinha uma possibilidade muito enorme. A diversidade da música brasileira, eu acho, um pouco da música do mundo, rolava na televisão. Então, o próprio meio, a música era uma coisa muito importante na minha formação e na formação daquelas pessoas que tinham 8, 9 anos, 10 anos na época, nos anos 60. Então fui criado nisso também. O bairro Vila Operária, vila de operários que vieram do Nordeste para trabalhar basicamente na nitroquímica. Chegava lá e eu ouvia muita música, muito bolero, por exemplo, Carlos Alberto, Altemar Dutra, Roberto Carlos. Você ouvia muito esses caras. Então, olha que monte de coisa que eu falei. Aí nos anos 60 ainda tinha Rolling Stones, Beatles, aí, Jimi Hendrix, Janis Joplin, o Festival de Woodstock. Quer dizer, olha, imagine a fragmentação disso tudo na minha cabeça. Então fui criado ouvindo essas coisas todas, né? E já tinha uma banda muito cedo, a gente já cantava na escola, participava dos festivais nos anos... O primeiro grupo da gente, o Caxió, que era nas escolas agrupadas, depois no Dom Pedro, lá em São Miguel. Depois, aí com o definhamento da escola pública, e essa coisa de você ser operário, ganhar pouco e levar esporro ainda e trabalhar igual um condenado, eu já tocava. Eu falei, a banda já estava meio andando. A gente falou, vamos encarar essa de ser profissional, de viver disso, né? Eu já tinha 20 anos, lógico que foi uma loucura, um pandemônio, a família, esse vagabundo, vai trabalhar, vai ganhar o quê? Vai ser músico? Você, desgraçado, vai pra onde? Mas aí a gente ia, lógico, juntava, nessa época, o Osnofa, o Fernando Teles, o Tizio, que eram os caras, o Lu, quem mais dessa época, tinha o Zé Boris, tinha um monte de... O Luciano, que já partiu, o Luciano Bongo, um bongozista. Aí a gente começou a fazer teatro de arena, naquela época ainda, em 74, a ditadura ainda no Brasil era muito rígida, né? E a gente começou a tocar lá naqueles festivais, no teatro de arena. O falecido Luiz Carlos Aruntinho, o ator, era o diretor do teatro de arena.
E a gente começou a fazer ali na noite, tocar ali. E aí fomos convidados na época para gravar um disco. Pela Top Tape e depois pela Chantecler. A Top Tape não deu certo. Aí o Humberto Garim, que era o diretor musical do Silvio Santos, nos convidou para fazer um disco pela Chantecler. Que era, na verdade, ia ser uma coletânea, mas ele ouviu o nosso repertório, ficou empolgado e falou, ó, em vez de uma coletânea, vamos fazer vocês sozinhos. Então eu falei, nossa, nós gravamos um LP que tinha uma música chamada Maria Gasolina, que tocou muito no rádio, foi lançado no Fantástico, foi lançado no Clube dos Artistas, onde você imaginar na televisão brasileira, rolou essa história aí. Você falou bastante aí dessa questão do teatro de arena, dos amigos que você fez, do começo musical. Você chegou a se envolver ali na década de 80 no movimento... Pois é. Depois do Matéria-Prima, quando o Matéria-Prima foi para a batalha de ser artista, ser cantor, a gente foi já vida profissional, ia dar um enfrentamento com o meio, né? O meio que era... A gente não conhecia, você tem uma imagem que você faz pela televisão e pelo rádio, é uma coisa, você vai participar desse meio, vai viver nele. Então foi um choque muito grande, nego pedir dinheiro pra gente pagar não sei o quê, pra conta não sei o quê. Era uma coisa, um choque muito, uma coisa muito deprimente, assim, uma coisa que não era do nosso... A gente não convivia assim, a gente não sabia como é que isso funcionava. Então teve um choque de cara feio. A gente bateu de frente com muita gente no próprio meio na época, e a própria banda abriu. Alguns caras achavam que devia seguir essa trilha e outros não. A gente voltou para São Miguel, nessa época eu, Osnofa, principalmente eu e Osnofa, que ficamos na banda. E aí continuamos com Matéria-Prima, aí foi o embrião do MPA. Nos botecos a gente se reunia com outros caras, com Akira Yamazaki, com Sacha, com o falecido Severino do Ramo, com os caras ali. E aí a gente começou ali a fazer o embrião do MPA nos botecos. Sentindo a necessidade de arrumar um caminho paralelo, a gente viu que era possível um caminho paralelo fora daquela chamada mídia que a gente tinha participado. Então, criar um outro universo. Além de criar um outro universo paralelo para sobreviver, para nós mesmos nos motivarmos e produzir, você formar um outro público, trazer o público para você. Foi o princípio do MPA, que era lazer e cultura na periferia. Isso era novo no Brasil. Lógico que isso vem junto com todos os movimentos e o processo de abertura. Movimento de greve no ABC, movimento contra a caristia, movimento de favela. As periferias estavam enchendo de caras interessados, o movimento estudantil estava em decadência. Então era um momento, a conjuntura do Brasil estava mais nos movimentos populares, né? E aí a gente, nesse momento, acho que o MPA nasce exatamente nesse momento. E o MPA acaba sendo um braço para esses movimentos sindicais, de a gente tocar nas praças, da gente segurar a onda ali de dar aula de curso na favela, dar curso no salão paroquial. Quer dizer, era um movimento que tinha, a base dele era formar o público ali e não precisar depender da grande mídia. E a gente conseguia isso, porque a gente botava 5 mil pessoas na praça, né? E não tinha nenhum famoso artista, mas foi uma prática que a gente foi criando nas pessoas. A pessoa vai lá ver, aí o cara também trazia a poesia que ele estava guardando, botava na praça, aí o outro que era cantor, mas não tinha oportunidade de cantar em lugar, ele começa a cantar na praça, entendeu? Aí o cara que é o taxista canta, o outro canta, então todo mundo começa a trazer as suas coisas e botar para fora. Então o MPA aglutina todas essas frentes culturais existentes no próprio bairro. E logo lá na frente, um pouco mais na frente, o movimento teve um circo, a gente geria um circo. Eu era o presidente do movimento na época, porque precisava ter um estatuto, se ter uma coisa para poder cuidar daquilo, que aquilo era uma coisa pública, você tinha que dar satisfação, não é uma coisa, vai lá e pegue, né? E nesse MPA, por exemplo, a gente geriu dentro de uma lona todas as atividades, saía para fora e tal. A gente só teve algum recurso na época do circo, recurso assim de entidade que era da prefeitura na época, que era o secretário, era o Jean-Francisco Guarnieri nessa época. Mas a gente vivia sempre de tocar. A gente nunca dependeu do movimento para pagar nossos custos. Então não tinha nenhum patrocinador, nem nada desse negócio. Então a gente mesmo que se virava. Então saía tocar, comprava equipamento, botava na praça, era uma coisa meio Robin Hood total, né? Meio Robin Hood total. Foi muitos anos isso, foram durante 6 anos. E era um movimento espontâneo. Nessa época eu fui embora para o Rio de Janeiro, foi a fase o rompimento do Matéria-Prima. Que quando eu fui fazer minha carreira solo. Veio o plano Collor e derrubou.
Aí o disco acabou não saindo. Aí fizemos o primeiro disco no Camerate, lá em Santo André, com o Cláudio Lute, que abriu as portas pra gente. É o primeiro disco independente, chama Lobo Solitário. Inclusive foi feito agora, esse ano, entrou entre os melhores discos da cultura brasileira aí. E teve uma festa que a gente fez lá no Sesc Belenzinho, que foi agora em maio, que completou 18 anos desse disco, do Lobo Solitário. O grande barato da vida é ter coragem também. Ser ousado e ter coragem. Você não vai ficar esperando alguém trazer, ninguém traz nada. Eu tive essa coragem de cruzar com os caras da Poesia Concreta, com o Haroldo de Campos, que é seu parceiro, com o Paulo Leminski, né, o Itamar Assunção, que era caras de outras áreas, né, o Arnaldo Antunes, né, os caras do Rio, a rapaziada do samba. Quando eu morei no Rio, essa rapaziada do samba toda que tá aí, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Sombrinha, e toda essa rapaziada que tá aí são contemporâneos. Então a gente, por exemplo, participava da mesma editora da época lá, que era do Roberto Santana, que era o primo do Tom Zé. Então, o Tom Zé, né, por exemplo, que é uma história muito louca. O Tom Zé, a gente começou no Matéria-Prima. O Tom Zé tinha um trabalho experimental, interessantíssimo. Aquilo pra mim era tudo novidade. Você sai da periferia, vai trabalhar, vai soprar garrafa, vai bater em martelo, vai fazer umas coisas que você nunca fez na vida. Por exemplo, eu tocava cavaquinho pra ele, às vezes bandolim. Eu dava 2 notinhas na música inteira. Eu falei, nossa, só isso. Mas era assim, cara. A bateria tinha que tocar só a caixa. Eram os arranjos do cara que era diferente. O cara era um inovador. Então aquilo tudo, na hora é muito chocante, é muito doloroso, você até precisa se assimilar. Mas depois, quando isso vai introjectando dentro de você, vira a tua formação, né? É o caso da poesia, de você, quando você lê uma poesia concreta de cara, você choca, mas que negócio chato, não sei o quê, mas você tem que estar lá se esmiuçando. Eu tive a chance de ter uns caras me ajudando. Na adolescência, meu primo era do Partido Comunista, me trazia Baudelaire, então, umas coisas que não dava na escola. Trazia outras coisas que já fazia você sair um pouquinho do trânsito normal. Aproveitando essa sua deixa aí, você falou muito da ditadura que interferiu diretamente na tua juventude. Teu pai vem de movimento sindical. Você tomou um tombo aí na carreira com o Plano Collor, que interferiu aí na gravação de um CD, num selo maior. Como é que a política delimitou a tua vida? Como ela influenciou nas tuas escolhas? Eu acho que a primeira coisa é você fazer o que você gosta, o que você pensa. E fazer isso é difícil, você ter sua opinião. Você não ser um pau mandado, né? Desde meu pai era o exemplo, né, de cara que tinha essa, pra mim, né, para outras pessoas eram outras pessoas, mas pra mim era um cara analfabeto que veio do Nordeste, que aprendeu a escrever sozinho, que tocava violão, e que fazia política do lado do povo. Então você estava no caminho mais certo, você não podia falhar com esse caminho, né? Você não podia. Então a base é boa. Quando a base é boa, valorizar seu bairro onde você mora, valorizar os amigos. Eu nunca tive esse preconceito. Eu fui criado de um jeito que eu nunca quis ter carro do mais bacana, nunca quis ter a casa do bacana. Isso nunca me interessou. É engraçado isso, mas com toda aquela propaganda lá que existia, tudo nunca me interessou. Tanto que eu não dirijo carro até hoje. Eu tenho um carro velho que minha mulher que usa, que é a Sueli que usa, que está lá em São José do Rio Preto, porque eu nunca tive interesse em aprender essas coisas. Não tenho culpa, não tem nada contra quem tem, não, pelo amor de Deus. Mas é criação diferente. Então a política acaba, lógico, influenciando você. Você vê a injustiça, você vai gostar de injustiça? Você vai gostar de coisa ruim, do cara que mata o outro, ou do cara que tortura o outro, ou do cara que passa fome? Você não vai querer que o cara do seu lado seja mal. Ele tem que ficar bem para você também ficar bem. Esse negócio de eu fico bem e você fica mal, não dá por nada. Isso aí é uma coisa próprio do capitalismo consumista, desenfreado, que toda hora o nego, eu quero ter uma coisa para ser o melhor. Pô, você não quer ser nada. Você tem que ser alguma coisa e ajudar o cara do lado. E se divertir com ele e tal. Agora, isso é um processo. É um sofrimento, porque no próprio bairro seu as pessoas não pensam igual a você. Mas tudo isso é uma luta constante. O preconceito que o povo teve do opressor dentro de si, do oprimido dentro de si, que o Boal falava. Isso tudo, o cara não consegue ir, mas não quer que você vá também. Essas relações existem, né? Existem. Para chegar, hoje eu estou em 56 anos, eu sei que caminhos malucos eu trilhei. E com essa ousadia, essa coragem de buscar outras coisas. Eu fui para o Rio de Janeiro sem nada. Eu cheguei no Rio sem nada, sabe? Sem nada, assim. Ali eu comecei a carreira solo, né? Eu já escrevo há muitos anos, mas ali a maioria do repertório que tem do Lobo Solitário, do Tá Assustado, de alguns discos, são todos dali, desse caminho de Rio de Janeiro. Começou ali, onde o rompimento foi maior.
Mas foi muito bom a parte do Rio, tanto que eu adoro o Rio, vou sempre lá. E a minha relação é muito boa. E naquele momento foi importante, porque eu fiquei aberto. Quando você tira as amarras, entendeu? Você se desliga do mundo e enfrenta outro universo. Isso aí, muito legal. E aí as vantagens de ter cruzado, quando eu falei o Paulo Leminski, né? Quando eu vi o Paulo Leminski a primeira vez que ele morava aqui na casa de uma cantora, que ele morava, o Ademir Assunção, o poeta. Então, o Itamar ia muito nessa casa. Chegou ali, era no Pacaembu, a casa da Fortuna, uma cantora. Chegou ali, filho. Ali, entrei dentro daquela casa, olha, aquele apartamento que a Fortuna morava. Espalhado de poesia pra tudo quanto é canto, no banheiro, no tatame, tudo quanto é buraco. Eu olhava aquilo lá e falava, meu, esses caras escrevem desse jeito. Os caras escrevem muito, né? Era muito bom, era muito... Aquilo que muda a sua vida, como o Tom Zé havia mudado, ali muda. Você fala, cara, isso é muito bom, bicho, isso desperta. Sou a madeira que sempre ficou na beira, perfume de salseira que dança no seu beicinho. É evidente que sou preso pelo dente, chaminé dos inocentes, se embebendo de mansinho. Sou pau de boca de sacia, magistrado, desejado e adorado, alimentado pelo fumo. Matar cachorro bem capacho, distraído, carimbado e mal vestido, que eu não sei qual o meu rumo. Sou a birita, mescla de cachaça e mel, cabeça seca pelo céu, pela chama do atrito. No meu fornilho se deita qualquer tabaco, a chupada me faz fraco, sou um verdadeiro pito. Seu pensador, vê se decifra pra mim, eu já passei por tanto horror, por que é que não morrer? Será que é pra manter... E você que já está aí há uns 30 anos, um pouco mais de carreira, que militou à frente do Movimento Popular de Arte, o atual cenário cultural te agrada? Eu acho o seguinte, teve um belo momento da cultura brasileira quando o Gil foi ministro da Cultura. E eu acho que o ministério dele foi lembrado como ministério, como nunca foi lembrado por lugar nenhum. Por quê? Criou a possibilidade do cara na quebrada, nas periferias, em outros lugares, o cara ter acesso a recursos, não só econômicos, mas recursos de variadas formas, para o cara potencializar suas ideias. O que ficava na mão de poucos caras, os recursos que ficavam na mão de poucos caras, fez assim, essa distribuição. Então, foi uma coisa muito boa. Lógico que tinha um cara do potencial do Gilberto Gil, um artista consagrado mundialmente, com uma obra consagrada, especial, que resolveu assumir essa batalha. Acho que já houve retrocessos agora na gestão atual do Ministério. Isso estou falando em termos de Ministério. Acho que o mundo hoje é diferente, a tecnologia que existe hoje não existia há 20 anos atrás. Hoje o cara produz um disco dentro da casa dele com Pro Tools se quiser, se ele for legal, se ele tiver uma capacidade. Até para divulgar seu trabalho você tem internet, uma coisa que você não tinha. Antigamente você precisava ir no rádio pagar o jabá ou pagar o jabá na televisão para divulgar sua música. Hoje você põe num Facebook da vida, eu põe no Twitter, põe no... Isso aí chega um monte de gente. A música na televisão brasileira é um horror, que passou a ser só fundo musical de propaganda. Você não tem um programa de música, além da TV Cultura que tem o Senhor Brasil, o Senhor Brasil do Rolando Boldrin, o ensaio do Faro na TV Cultura, que são programas musicais, assim você não tem mais. Você tem um lado da Globo que acho que é meia-noite, 2 da manhã, programa de música popular. O símbolo mais importante do país, a música é fundo musical, de textinho pro cara, pra publicitário vender sabonete, vender, sei lá que diabo que ele quer vender lá, carro, vender músicas que é uma coisa sentimental, virou tudo jingle. O barato é jingle, porque dá dinheiro, entendeu? Então, houve umas mudanças que não são boas. Houve mudanças que não são boas. Uma inversão de valores. Uma inversão de valores. É por isso que os caras falam assim, pô, por que não aparece mais Chico Buarque, Caetano Veloso, não aparece mais... Pô, bicho, tem um monte aí. Só que lá os caras tinham um festival pra aparecer, tinham programas, o cara podia cantar no Tropicalino, o cara podia cantar no outro programa, na TV Record, que era a maior televisão que todo mundo via em casa, ou na TV Tupi, né? Agora vai cantar essa música lá outro. Se os caras, além de pedir o jabá, ainda não deixa, cara, porque aquilo eles acham que é mais inteligente, acho que os caras fazem uma análise que o povo é burro. Os caras são mais burros que o povo. Ou eles querem manter todo mundo achando que todo mundo é burro. Publicidade, inclusive, é o pior deles. Vamos falar de uma publicidade, mas uma publicidade boa, então. Eu tenho aqui nas mãos o Jataí, que é seu mais novo trabalho. É um CD muito musicado, muito misturado e tem um refinamento, apesar de você não voltar aí para muitos efeitos, ele tem uma sonoridade muito diferente. Você acha que ele é resultado aí de uma maturidade profissional, resultado mesmo desses mais de 30 anos de carreira? Ah, é claro, né? Poxa, se ficar o tempo todo não aprender nada, aí fica difícil. É claro que é resultado, principalmente o resultado de aprimorar, né?
de tentar aprimorar, porque eu não acho que eu sou genial, que eu não sou, eu não acho nada disso, o nego acha por aí, mas aí foi crítico que acha. Eu acho que todo mundo, as coisas você batalha, você aprende, você se dedica e além do dom tem que ter a vocação. É lógico que um disco desse é reflexo dessa minha vocação. A poda da rosa foi feita no inverno, em plena segunda por seu Valdemar, que pra não furar dedo de menininho levou os espinhos pra um outro lugar. O sol está rindo para o nosso olhar, ninguém foi ferido para lamentar. Quem ficou dormindo pode levantar, o céu está lindo refletido no mar. O céu está lindo refletido no mar. Edivaldo, 2012, além de um ano de promoção do seu novo álbum, vai ser um ano aí de novos projetos. Você tem aqui a Missa Afro, que não é um projeto tão novo assim, já são 11 anos. Mas quais são as expectativas? O que mais Edivaldo Santana vai fazer em 2012? A Missa Afro eu quero fazer, porque eu gosto, gratuitamente eu gosto. Que eu faço com a comunidade aqui, com o Ney, com o Djalma, com Fátima, com o Giseldo, com um monte de gente aí. Inclusive eles cantaram no show de lançamento do meu disco no Sesc Pompeia. Eu levei o seu Ico e levei eles para cantar lá no lançamento do disco do Jataí. Então isso eu vou continuar fazendo. E também a gente faz aqui um workshop na região, aqui em Salto, aqui em Itu também em algumas escolas. A importância da música negra na cultura mundial. É um workshop que a gente faz cantando Jacques do Pandeiro, Gilberto Gil, cantando os negros do Rio de Janeiro, da Dona Ivone Lara, cantando músicas que têm uma referência no povo, que foram criadas pelos negros. Pelo negro americano, pelo negro jamaicano, Bob Marley, pelo negro brasileiro, pelos negros espalhados no mundo e colocando pro cara, olha a importância dessa música na vida deles, né? Porque eles sabem cantar essa música. Né? Os caras conhecem essas músicas. Então isso eu vou continuar fazendo. Tem algumas coisas que... Tem um documentário sobre a Zona Leste, lá sobre o Lajeado, que eu estou fazendo, que é sobre a minha obra, a minha obra como fundo dessa história. Tem uma outra, eu fui convidado pelo Reinaldo Volpato, um cineasta, para mim fazer a trilha sonora do filme do Sócrates. Isso é um convite feito há uns meses atrás. Acho que vai dar certo, não sei, a gente tem que... As coisas, os convites vêm, mas a gente precisa produzir, né? Tem que criar formas. Eu produzi ontem, o ano passado, eu participei de um projeto, de um outro documentário sobre o Vinícius de Moraes, que o Elifas Andreato dirigiu, e que eu fiz uma música específica porque o tema era o Vinícius de Moraes. Aí você criava uma composição pensando no Vinícius de Moraes e tal. Agora eu tô querendo cair na estrada com o Jataí, porque na verdade faz muito tempo que eu não caio na estrada para valer. Assim. A minha intenção é andar com esse disco pelo Brasil, mostrar esse disco para mais gente em outros lugares e aprender também com as pessoas desses locais, porque você vai lá, são artistas também lá, o Brasil é rico em sua cultura, então você vai e aprende com os caras também, né? Então vamos para uma palhinha do Jataí? Vamos! Eu sou um cara estragado pelo vício e pelo susto. Mesmo assim o mandatário perguntou quanto é que eu custo. Me sentindo incomodado, refleti feito um maluco. Quer me dar um bom salário pra que eu mude de assunto. Era quase primavera, flor já era quase fruto. Fui abrir minha janela quando um beija-flor astuto foi dizendo pra bromélia: eu preciso do seu suco. Dê a mim que eu dou a ela e não há nada mais tão justo. Dê a mim que eu dou a ela e não há nada mais tão justo.